Em um mundo onde o dinheiro parece estar no meio de todas as relações pessoais, será que é possível pensar em uma relação que vá além dessa troca simplesmente comercial entre as pessoas, nas quais umas dão esperando receber algo em troca? Oi, tudo bem com você? Meu nome é João Antônio e nesse vídeo a gente vai ver como o homem é chamado a algo mais que essa relação simplesmente comercial. Ele é chamado a um dom total, a um dom perfeito, de si mesmo ao outro. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe ele com alguém que você acha que também vai gostar. Curte aqui o canal, comenta aqui abaixo nos vídeos, porque tudo isso faz o YouTube entender que você está gostando do vídeo e que o canal está ganhando relevância e vai ser mostrado para outras pessoas. Então não deixa de fazer isso e vamos agora para a meditação. Se você tivesse que resumir a Bíblia, como você resumiria? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, muito difícil, né? Porque realmente um livro daquele tamanho, com várias histórias diferentes, com vários personagens, é difícil de resumir. Mas a gente pode pensar numa unidade de toda a Bíblia, né? Inclusive você pode pensar, por exemplo, na história do povo de Israel, pode pensar na preparação para a vinda de Jesus como uma unidade de tudo isso. Hoje eu queria ressaltar uma característica que não invalida nenhuma das outras, nem quer que seja mais importante de todas, mas entender a Bíblia como a história na qual Deus educa o coração do homem para que ele saia de um coração de pedra e chegue a um coração de carne. Esse coração que rejeitou Deus lá no comecinho da Bíblia, no pecado original, e que tem a oportunidade de se reconciliar com Deus com a vinda de Cristo, já na encarnação de Jesus aqui na Terra. E essa educação, ela tem várias etapas, né? Lá no começo da Bíblia, Adão e Eva ainda estavam no paraíso, e quando eles rejeitam a Deus, né, no pecado original, a história que a gente todos conhecemos, né? Logo depois a gente já vê o assassinato, o primeiro assassinato que acontece, né, de Caim matando Abel. E desde então a violência faz parte do coração do homem de alguma forma. E Deus está sempre tentando fazer com que esse coração do homem volte à casa original, volte a ser esse coração criado por Deus de carne. Então, a gente tem, por exemplo, a lei de Italião, que fala olho por olho, dente por dente. Isso, por mais que seja meio selvagem ainda, já é uma diminuição da vingança a todo custo, ou seja, aquela vingança que não tem medida. Se alguém me rouba alguma coisa, a lei de Italião diz, você precisa restituir essa coisa específica, você não pode
querer tudo da outra pessoa. Então, ela já reduz essa vingança irrestrita. Mas, ao longo de toda a história, a gente vai chegar no que essa leitura de hoje, desse domingo, apresenta de forma formidável, que é a continuação da leitura do domingo passado. Se você quiser ver de novo o vídeo do domingo passado, clica por aqui, vai aparecer um cardzinho da leitura do domingo passado, sobre as bem-aventuranças. A leitura de hoje é a continuação das bem-aventuranças e mostra como o cristão está chamado a ir além de uma relação simplesmente da lei de talião, de olho por olho, dente por dente. Todas essas afirmações de Jesus, de ser misericordioso, de dar a outra face, de entregar também a túnica para aquele que te pede o manto, são exortações a um coração magnânimo, a um coração generoso, a um coração que não mede, literalmente, não mede esforços, ou seja, não coloca limites, não soma, não tenta fazer um jogo de soma zero, ou seja, eu vou dar esse manto esperando que lá na frente eu receba algo similar a esse manto. Não, o cristão, ele é chamado, aquilo que a gente já tinha falado um pouco no Salmo, desse perdão, desse perdonar e esse dom total. O cristão é chamado a isso, a se entregar totalmente pela outra pessoa, pelas outras pessoas, sem esperar nada em troca. E isso é muito difícil e, claro, completamente alheio ao que o mundo em geral pensa. Mas eu acho que aqui a gente está tocando o cerne da vocação do cristão. E é desse tipo de atitude que são feitos os santos, os mártires, as pessoas que realmente encarnaram essa possibilidade de dom total. E são nos momentos difíceis que isso fica mais explícito ainda. Tem um conceito de o perdão difícil que manifesta realmente aquilo que o cristão tem no mais profundo de si mesmo. Ou seja, quando a gente precisa perdoar, tem coisas que a gente perdoa até facilmente, porque são coisas pequenas, mas são nas coisas importantes da vida, na qual nós estamos chamados a dar o perdão, é que o cristão realmente é provado, o cristão realmente é chamado a dar o melhor de si. Um exemplo clássico que a gente já viu algumas vezes, até na televisão, na internet, você pode procurar, que você acha, é esse exemplo de uma mãe ou um pai que perdoa o assassinato do filho, ou o assassino do filho, né? Não quer dizer que a mãe vai esquecer o assassino ou que já superou a perda da filha ou do filho. Pelo contrário, esse perdão difícil é aceitar a outra pessoa como o assassino que ela é e dizer, ainda assim, eu estou disposto a te amar. E isso é poderosíssimo. Eu acho que isso é uma das, se não a maior, uma das maiores forças do cristão. E claro, a gente só pode fazer isso iluminado e ajudado, certamente, pela própria graça de Deus. Então, recapitulando para fechar toda essa semana, o cristão ele não está chamado a fugir dessas relações comerciais, ele não está chamado a fugir dessa vida terrestre, como a gente viu nas outras leituras. Pelo contrário, ele está chamado a se encarnar nessa realidade e, a partir dessa realidade, abraçar essas atitudes celestiais que São Paulo disse na segunda leitura, que fazem com que o cristão, ele, nesse corpo, nessa vida, nesse tempo, digamos, passageiro, carnal, ele transcenda, ele ressuscite e possa se doar totalmente para todas as pessoas. E bom, o que você achou dessa meditação? Deixa aqui embaixo nos comentários aquilo que você pensa. Deixa seu like também no canal. Compartilha esse vídeo e os outros também com outras pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo.